Está no ar o radar normativo, o informativo do seu segmento que a gente não sabe qual vai ser. Olha só, eu não sei se você vai para proteção patrimonial mutualista, se você vai abraçar esse modelo ou se você vai abraçar algum modelo no mercado securitário convencional. Mas de uma coisa que a gente tem certeza, estaremos aqui para trazer informação, opinião e às vezes piadas de péssimo gosto, porque eu não consigo me controlar. Não prometo que serei aquele cara institucional, enfim, é isso, tá? Vocês vão me conhecendo aí ao longo do tempo. Bom, olha só, 2026 está começando agora e é um ano de desfecho. Hoje é o primeiro sábado de 2026 e eu tô aqui gravando o vídeo para vocês porque esse ano vai ser agitado e é um ano de desfecho. Desfecho do que, Leandro? Desfecho desse processo regulatório. Se o cronograma for seguido, né, o Infralegal vai sair, vai abrir lá o prazo para poder apresentar os primeiros pedidos para as administradoras. O primeiro lote de administradoras deve ser aprovado pela lógica. Não estou afirmando que vai acontecer, mas é o que tá. A lógica é essa. Pode ser que atrase, pode ser que não atrase, mas tudo indica que esse ano é um ano de desfecho, tá? De todo o processo regulatório que começou desde a sanção da lei em janeiro de 2025. E o que eu notei? O que está acontecendo? Eu estou preocupado porque eu conversei com muita gente ano passado, com muitas associações, com muitos diretores, com muitos presidentes, muita gente mesmo assim, e não me parece que o segmento assimilou que o mercado agora é um mercado regulado, supervisionado por uma autarquia do governo federal, que tem até poder de polícia. Me parece que não há uma assimilação dessa realidade. Então, isso me preocupa. Por quê? Porque, além de não haver assimilação, né, o pessoal não está entendendo isso, nesse sentido, ainda há também uma confusão de todos os atores do mercado securitário, né, do mercado regulado, vou chamar assim, porque a proteção patrimonial mutualista não é seguro, mas enfim, ainda há uma confusão no papel de todos os atores ali. Então tem gente que, eu vou ser tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou abrir aquilo, eu vou transformar a operação nisso aqui, eu vou para lá, eu vou para cá. Então há uma grande confusão no entendimento de todos os atores do mercado regulado, qual é o papel de cada um deles. Porque o mercado regulado, gente, ele é todo encaixotadinho assim, tá? Ele tem lá os seus atores, cada ator tem as suas atribuições, o que ele pode fazer, como ele pode fazer e o que ele não pode fazer. E esse ator aqui não pode ser isso e esse aqui também não pode ser aquilo. Então há a determinação do que pode, o que não pode, quais são as vedações, quais são as possibilidades, quais são os requisitos. Tudo isso existe. E eu sei que é muito difícil para um segmento que passou a vida inteira fazendo o que queria, como queria e quando queria, entender que agora não é mais assim. Que agora tem ali, ó, tudo delineado, cada um no seu quadrado, com as atribuições, o jeito de fazer, como fazer, quais são os requisitos para fazer, quais são as vedações, o que não pode fazer. Então, é muito difícil assimilar todo esse contexto e é muito difícil assimilar também todos os atores que existem. Então, tem muita gente que não sabe quais são os atores e quais são os papéis de cada um desses atores, né? E aí, sem saber isso, quem são os atores do mercado regulado, quais são os papéis de cada ator do mercado regulado, fica difícil você entender o funcionamento. E se você não entende o funcionamento, você não consegue se posicionar e se adequar. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi gravar uma série de vídeos para trazer para vocês todos os atores do mercado e quais são os seus papéis ali, as atribuições, as vedações, como eles se relacionam, quem faz o quê, quem pode fazer o quê, quem não pode fazer o quê. Então eu vou gravar essa série de vídeos trazendo todos esses atores e todos esses papéis para que vocês tenham mais clareza nessa questão, beleza? Dito isso, então, vamos aqui para uma introdução. Primeiro eu vou separar os atores do mercado regulado em três grandes grupos, tá? Em três grandes grupos. Tem dois grupos que são principais e tem um grupo que é mais intermediário. Quem é o grupo principal? O primeiro grupo principal é aqueles que assumem riscos. Esse é o primeiro grupo de atores. Atores que assumem riscos. Quem são esses atores? Seguradoras, é o mais clássico de todos eles, que assume riscos e recebe um pagamento de um prêmio por causa disso. Aí você tem agora as cooperativas de seguros, assumindo riscos, e você tem as administradoras de proteção patrimonial mutualista, assumindo riscos. Então você tem esses três atores aqui, nesse primeiro grupo, daqueles que assumem riscos. Leandro, mas a administradora não assume risco, ela só administra o rateio. O rateio é sinistro que já aconteceu, então ela não está assumindo risco de sinistro futuro. Existe o risco operacional, inclusive há a necessidade de fazer reserva para esse risco operacional. Existem reservas técnicas ali previstas na minuta do Infralegal. Então, e eu também não vou entrar nessa parte técnica, nessa tecnicidade de risco decorrido, risco futuro, pipipi, papapá, porque não é esse o propósito. Mas tem esses três atores principais nesse grupo de atores que assumem riscos. Aí você tem um outro grupo de atores, que também é
central aí do mercado regulado, que é aqueles que possuem os seus riscos assumidos. O segurado, cujo risco foi assumido pela seguradora, o cooperado, cujo risco foi assumido pela cooperativa de seguros, e o associado participante de um grupo de proteção patrimonial mutualista, organizado por uma associação de proteção patrimonial mutualista, que tem o risco operacional do rateio, que tem ali o seu rateio de prejuízos, né, de sinistros ocorridos, administrados ali pela administradora de proteção patrimonial mutualista. Então, de um lado, você tem os atores que assumem risco, e do outro lado, você tem o consumidor final, o cliente final, que está aqui precisando dessa solução que os atores que assumem risco ofertam. E aí você tem o grupo intermediário, que, como o nome já diz, ele está no meio entre esses dois grupos de atores, entre aqueles que assumem risco e aqueles que contratam os assumidores de risco, vamos chamar assim, né? Que são, por exemplo, o principal, o mais clássico, né? É o corretor de seguros. Ele está aqui no meio, ele é um intermediário entre o segurado e a seguradora. E aí você tem outras figuras intermediárias. Você tem o estipulante de uma apólice coletiva de seguros, você tem o representante de seguros, você tem também a associação de proteção patrimonial mutualista nesse meio. Por que a associação ela está no meio, ela está nesse grupo mais intermediário? Porque ela organiza os grupos de proteção patrimonial mutualista e representa os interesses dos associados perante a administradora, que é quem assume o risco. Ok? Então você tem, recapitulando, 3 grupos principais. Quem assume o risco, quem contrata quem assume o risco e quem está ali intermediando a relação entre esses 2 grupos principais de atores, ok? Dito isso, entendendo aqui esse pano de fundo, esse conceito geral, então nós vamos gravar vídeos separados para explicar ali, então, cada ator desse, qual é o papel dele e tudo mais, tá? Vídeos provavelmente curtos para não ficar longo e chato, porque eu sei que vocês não assistem mesmo. Se ficar longo, passou de 15 minutos, ninguém assiste. Impressionante. Mas vamos lá. Então a gente tem a seguradora, cooperativa de seguro, que dá para fazer num vídeo só, creio eu. Aí você tem a administradora de proteção patrimonial mutualista. Aí você tem o corretor de seguros, o representante de seguros, o estipulante de apólice coletiva de seguros e a associação de proteção patrimonial mutualista nesse grupo intermediário. E você tem do outro lado ali os associados e segurados, né, que são apenas os contratantes, os consumidores, né, finais desse serviço ou dessa garantia, né, de assunção de risco que há por parte dos atores aqui do primeiro grupo. Então a gente vai gravar vídeos explicando o papel de cada um deles para que daí você possa entender o que cada um pode fazer, quais são os requisitos e tudo mais, para ter mais clareza, para aí você começar a se planejar. Começar não, tá? Assim, 2026, o ano do desfecho do negócio, se você vai começar a se planejar agora, já liga um sinal de alerta aí, tá? Já liga um sinal de alerta porque você está atrasado. Acho que a organização agora, o planejamento e boas práticas de gestão, elas são aí, meu amigo, questão de sobrevivência, beleza? Bom, por esse vídeo é isso. Um grande abraço e fiquem com Deus.